Pessoal, esse assunto, o senior living, é um assunto que eu tenho notado que desperta muita curiosidade nas pessoas. Sempre que a gente comenta, todo mundo, pô, sério, que legal, me explica mais. Ah, eu tenho um caso na família, eu tenho um tio, eu tenho uma avó, eu tenho a mãe, o pai. Sempre a gente ouve assim essas histórias, né? E as pessoas ficam muito curiosas. Então, não preciso nem perder tempo aqui mostrando para vocês que a população está envelhecendo, né? No Brasil, em São Paulo, as pessoas estão vivendo mais, estão tendo menos filhos. Então, daqui a alguns anos vão ter mais idosos do que jovens no Brasil. E São Paulo, mais ainda. Então, isso desperta a pergunta, né? Todo mundo sabe que do jeito que está, não deveria ficar, não faz sentido. Aquele idoso que os filhos já cresceram, já casaram, saíram de casa, o cara mora num apartamento grande ou numa casa com escada e de vez em quando precisa de um cuidado e precisa ter um home care, um cuidador, isso, aquilo, e custa um dinheirão. Então não faz sentido do ponto de vista financeiro. Os filhos hoje estão todos ocupados, trabalhando, ninguém quer ter a dor de cabeça de cuidar, né, de um idoso. E o próprio idoso de hoje, ele já é meio diferente do idoso do passado, né? Então ele também já não quer ser um fardo para os filhos, ele quer ficar na dele, não quer dar dor de cabeça. E com certeza nós aqui também, quando envelhecermos, vamos ser diferente dos idosos de hoje. Então tudo converge assim para uma mudança no assunto do imobiliário, que a gente está falando aqui, real estate. Todo mundo concorda que tem que mudar, tem que existir um produto, e não é nenhuma novidade, porque isso já, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, já é um mercado super desenvolvido. E, por exemplo, os Estados Unidos produz 60 mil unidades por ano de senior living, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil vai seguir esse caminho, mais especificamente São Paulo, que é uma cidade super urbana e tal. Não vejo por que não seguir o mesmo caminho. Então, o que tem em São Paulo hoje, tá, para esse público sênior? Eu diria que tem asilos e casa de repouso. Tá? Não estou fazendo nenhuma crítica a nenhuma empresa específica, nenhum desses asilos ou casas de repouso, mas o modelo que tem hoje, na minha opinião, não é um modelo aspiracional. Não é um lugar que você entra e fala assim, porra, eu quero morar aqui quando eu ficar velho. Não. Ou eu quero deixar aqui a minha mãe. Não. É um negócio, não tem onde pôr, põe lá. Então, eu sinto que falta um pouco, se você for fora do Brasil, talvez alguns de vocês já devem ter ido visitar, eu visitei várias coisas assim que eu entrei e falei, pô, isso aqui é demais, cai o queixo. Né? Então isso eu acho que falta no Brasil. E aí, vou contar então um pouco para vocês a história como é que a Tecnisa começou a entrar nesse negócio. Tá? Em 2008, e falo assim porque a gente sempre teve um viés muito de inovar. Ouvir muito o cliente, o que ele está pedindo. Em 2008, a gente lançou o primeiro empreendimento senior friendly. A gente não fez assim muita bandeira e tal, mas a gente fez todas as áreas comuns. E aí o mais emblemático é a piscina, que até hoje tem aquela escadinha redonda, que até para quem é saudável é difícil de subir e descer. Imagina um idoso, né? Então, hoje você tem aquela escadinha com corrimão, você consegue entrar e sair. Então todas as áreas comuns do prédio eram adaptadas. E toda a área do apartamento, a gente fornecia o projeto de graça para ele fazer as alterações. E, obviamente, ele que tinha que investir nas alterações, a gente fornecia o projeto e a gente entregava mudanças de layout que fossem necessárias para o cara adaptar a unidade dele. E sempre tinha um aqui, um ali que se utilizava disso. Né? Às vezes nem é um idoso, às vezes é uma pessoa que tem alguma deficiência, alguma incapacidade, alguma dependência. E aí a gente resolveu, depois de alguns anos praticando isso, a gente resolveu dar um passo. Falou, por que a gente não faz um empreendimento inteiro voltado para esse público? O que seria, então, esse empreendimento? A gente escolheu lá um terreno nosso, lá no Jardim das Perdizes, que é um bairro que a gente notou também que tem muito idoso, porque ele está em São Paulo, mas não está no meio da bagunça, tem um parque na frente. Lembra que o idoso, ele ainda... Nós temos algumas barreiras culturais aqui para serem vencidas. O idoso ele não quer ser abandonado. Você fala, por que você não vai morar lá no interior? Né? Ar puro, não tem trânsito. Aí o cara fala, pô, mas eu vou morar lá, meus filhos nem vão vir me visitar. Então, na verdade já tem alguns
desses residenciais para idosos no interior, tem coisa muito bacana, tá? Mas na minha visão falta um produto vertical em São Paulo. E aí a gente projetou, e aqui eu trago a foto do lobby, porque assim, é que nem você entrar num hotel 5 estrelas. Tá? Piano, bar, com lareira, um lugar para o cara ficar lendo, conversando, etc. Né? E aí tem outras imagens que eu compartilho aqui, todas as vagas são com manobrista, porque a gente não quer nenhum idoso batendo no carro do outro. E também porque tem muita visita, né? Então, para estimular as visitas. Até nas áreas comuns a gente colocou um negócio para criança e tal, porque incentivar as visitas. Então o visitante vai lá, deixa o carro, e o próprio idoso também, ele deixa o carro. Aliás, isso é um conceito diferente do que tem hoje, né? Hoje, a maioria desses residenciais para terceira idade, o idoso está preso lá. O cara fala, deixa eu dar uma volta aqui na esquina. Não, onde você vai? Não pode sair. Né? Você está aqui, não pode sair. Nós pensamos num conceito onde o cara tem essa independência. O acesso dele é todo controlado, a hora que ele sai, a hora que ele chega e tal, mas a não ser que o cara que é responsável, o filho, proíba, a gente vai bloquear, mas se não, o cara pode sair, jantar, voltar, pode passear, fazer o que quiser. Muita área comum, porque a área do apartamento é pequena, vamos dizer assim, 50, 60 metros quadrados. Lembra que esse cara está acostumado a morar num lugar grande. O cara fala, tá bom, não preciso de tanto espaço. O quarto é para o cara dormir e dar uma descansada de tarde, ver uma TVzinha, o resto ele tem que passar o dia inteiro nas áreas comuns. E aí tem um monte de área comum, leitura. Essa, por exemplo, é uma das áreas que a gente detectou nas pesquisas. A gente fez muita pesquisa qualitativa. E o cara falou, não, eu não preciso de muita área, mas de vez em quando eu quero receber as pessoas para jantar, é meu aniversário, eu gosto de cozinhar. Então a gente fez uma sala que ele paga, pay per use. E aí ele, quando ele quer, ele tem um evento, uma festa, ele convida a família inteira, janta, cozinha, prepara, todo mundo vai embora. Então, espaços compartilhados, etc. Aqui seria o nosso restaurante, e aí eu brinco que é um restaurante e não é um refeitório. Vai hoje no que tem nas casas de repouso, tem um refeitório. O teu almoço é às 2 da tarde, você vai comer isso aqui. Aqui não, você pode comer a hora que você quiser, pode convidar gente, você paga pelo que você comer, você pode pedir no quarto, você pode sair para comer, enfim. Você tem tipo um Viena assim da vida. Obviamente tem uma nutricionista que vai cuidar do cardápio. Né? Aí você tem a sala de cinema, que pode virar sala de jogos. Enfim, dá para fazer muitas atividades. Então, isso aqui basicamente é salão de jogos, fisioterapia, super importante, hidroginástica, é basicamente isso o dia inteiro. Né? Então, isso aqui, e aqui seria o apartamento. Isso aqui é basicamente o hardware. Né? Agora, fora o hardware, a gente montou um escopo inteiro que eu chamo do software, que são os serviços. Né? O que são os serviços? Primeiro, é baseado no conceito de envelhecimento ativo. É provado cientificamente que o idoso que ele está ativo, ele está com outras pessoas, ele vive mais, vive melhor. Adoece menos, não tem depressão, ou tem numa escala menor, mas ele precisa estar ativo. Então, teve um lugar que eu visitei que eu fiquei até bobo. Isso era em Nova York, na ilha de Manhattan. Tinha uma tabela lá com todas as atividades, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e o dia inteiro. De manhã vai regar planta, depois vai jogar baralho, depois vai vir um cara dar uma palestra, depois... Aí tem lá, quarta noite, discoteca. Então, assim, a turma está ativa. Isso faz muito bem. Então, você tem todo esse pacote de serviços e, obviamente, você tem a parte assistencial. O que é a parte assistencial? Passou mal? Primeiro, pode ser que está usando aqui um colar, uma pulseira, ou tem um botão de pânico, qualquer coisa. Tem uma central de enfermagem, obviamente que ela é toda compartilhada. O cara entra, ele é o único cara que consegue entrar no teu apartamento. Se precisar remover, tem elevador de maca, tem ambulância na garagem. Como que é você infartar em São Paulo às 6 da tarde? Né? Se você conseguir chamar uma ambulância, quanto tempo ela vai chegar? Aí você precisa ser removido num elevador que não é preparado, até lá, ou você morreu ou você teve sequela, enfim, o mesmo vale para um AVC, etc. Então a gente pensou em tudo isso, né? E aí, outra coisa que a gente pensou é quais são os pilares desse produto, o que esse produto tem que ter? Em primeiro lugar, paz de espírito. O que eu quero dizer com paz de espírito?
tranquilidade. O cara quer ter lazer, quer ter entretenimento, ele quer curtir a vida, né? Ele ainda não tá, ele tem uma certa idade, mas ele ainda tem uma vida pela frente. Identidade de grupo, né? Ele quer fazer novas amizades, ele quer socializar, ele quer participar de alguma coisa com outras pessoas, né? Ele não quer ficar em casa lá, vendo TV ali, no controle remoto. Isso a gente sabe que o cara que fica assim, ele vai apodrecer, em português claro, vai apodrecer. Todo mundo conhece um caso de alguém que ficou lá, meu avô estava super saudável, trabalhava todo dia. Ou parou de trabalhar, decaiu. Quem já não ouviu essas histórias, né? Por quê? Foi para casa, não está mais ativo, não fala mais com ninguém. Mas eu visitava 2 vezes por semana. Mas você visitava das 8 às 10 da noite e os outros 95% do dia dele ele estava sozinho. Lar docilar. O cara ele quer ter um espaço para chamar dele, né? É a casa dele. Hoje eu sinto que num asilo, numa casa de repouso, você não tem o teu espaço. Você mora lá, às vezes mora junto na cama ali com um cara que você nunca viu na vida, entra gente, sai gente, vai pagar. Você não tem o teu espaço, você não tem esse sentimento de estar em casa, essa privacidade, né? Na ponta do lápis, e aí vem um assunto importante. Tudo isso que você está falando é muito legal, mas fecha a conta? A conta tem que fechar. Aliás, uma das preocupações do idoso, assim, e se eu viver até 110, 120, né? Como é que eu vou fazer para aqui pagar as contas? Então, por exemplo, você vai para Miami, tem um empreendimento que chama VI, 2 torres verticais, deve ter uns 500 apartamentos lá. Fica em Hollandale. Primeira coisa que o cara te dá é um folheto para você preencher. Quanto custa o mortgage? Quanto custa as taxas prediais? Quanto custa o teu cuidador? Quanto custa o teu... Você soma tudo por mês e vê o preço que ele está pagando. Ou é mais ou é igual. E o cara ainda fala assim, fora o priceless. O que é o priceless? Você viver mais, viver melhor, ser ativo, ser feliz, ter uma retaguarda, se tiver algum problema, tá tranquilo. Então assim, a conta tem que fechar. E eu não vejo por que não fechar a partir do momento que você começa a compartilhar uma série de custos, né? O próprio cuidador, ele pode ser compartilhado. Eu preciso de um cuidador para me trocar, eu preciso de um cuidador para tomar banho. Depois não preciso mais. Você só paga o que você... Quer dizer, você compartilha com outras pessoas e sai muito mais barato. Num prédio desse você tem escala. Você tem escala para uma série de serviços. Então, eu não vejo como, né, por mais que às vezes o número possa assustar, mas se você pegar as casas de repouso de alto padrão hoje, o Santa Catarina, o Lar Santana, são lugares que você vai pagar para um quarto individual 20 mil por mês. E as pessoas estão pagando por isso. Elas estão pagando. Por quê? Você vai comparar com ficar em casa, custa mais caro, né? E às vezes o cara não bota na conta o custo do imóvel. Ele mora num apartamento de 400 metros, no banco estaria rendendo 30 mil por mês, mas ele não põe na conta, né? E a última etapa que a gente elencou foi esse seguindo em frente. O que é o seguindo em frente? A vida não acabou. Ele ainda quer construir novas histórias. Ele ainda quer... Então aí vem toda a questão das atividades. Então, amarrando esses 5 pilares, a gente definiu o nosso produto. E aí, talvez seja uma opinião minha, tá? Eu acho que no mercado que a gente está vivendo hoje, juro baixo, esse aqui é um produto de renda, num público que não está atendido. Então, minha opinião, essa é a bola da vez do mercado. A gente tem visto muitos empreendimentos, alguns produtos de renda que já estão super ofertados, né? Você fala, mais um aqui, mais um ali, mais um ali, mais um ali. Então, tanto salinha comercial, quanto hotel, quanto estúdio, tal, você tem visto muita coisa. Isso aqui é um negócio que não tem. Você fala, e a população está caminhando para isso. Então, minha opinião, a bola da vez, a Tecnisa vai investir nisso. A gente tem esse projeto aí que está aprovado, a gente deve pôr ele na rua aí, estamos esperando o momento certo, mas acho que o mercado está caminhando para isso, principalmente por causa do juro baixo, né? E, de novo, isso aqui é um produto de renda, mas dá para fazer toda uma engenharia financeira em cima dele. Você vai nos Estados Unidos, o cara fala assim, custa $6 mil por mês. Ou você me dá o teu imóvel, eu vou avaliar ele, e você fica aqui até morrer de graça. É mais ou menos que nem a hipoteca reversa, né? Um negócio que foi regulamentado há pouco tempo. O que é a hipoteca reversa? Isso vale muito para o idoso também. O cara mora num apartamento, ele precisa de uma renda. Ele dá o apartamento para o banco, ele fica na posse do apartamento até ele morrer, e o banco ainda dá X mil por mês para ele, todo mês. Então,
É mais ou menos o mesmo conceito. Ele paga um X e fica... Ele não tem mais preocupação. Ah, e se eu viver muito? É um seguro, né? E, aliás, o tema do seguro também é importante aqui, porque eu tive conversando com algumas grandes seguradoras e eu ouvi da boca do presidente da seguradora. Falou, olha, se o meu segurado morar aqui, eu dou desconto. Tanto no seguro saúde quanto no seguro de vida. No seguro de vida é óbvio, porque o cara vai viver mais. Então eu jogo o prêmio lá para frente. E no seguro saúde, pô, a gente gasta um dinheirão para promover wellness, né? Para o cara não fumar, para o cara andar 10 minutos por dia, a gente fica lá incentivando e tal, porque a gente sabe que esse tipo de coisa reduz a taxa de doença, não sei o quê, de hospital. Então aqui é um produto onde o cara vai, né, você tem tudo preparado, ele vai cair menos, ele vai se machucar menos, ele vai adoecer menos. Então, para o seguro, isso aqui é... O cara falou, meu, na hora que você lançar, me avisa, vamos fazer uma parceria.